Vamos a Brasília, Milena Dias, conosco, é a CPI do INSS. Fala, Milena. Boa tarde, Rona. Boa tarde, Zaidan. A CPMI do INSS retoma os trabalhos nesta segunda-feira, ouvindo o advogado Eli Cohen, considerado peça-chave nas investigações sobre descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Ele foi o responsável por reunir documentos e registros que apontam como dados de segurados foram usados de forma irregular por associações e empresas privadas. A convocação foi aprovada por parlamentares de diferentes partidos, entre eles o relator Alfredo Gaspar, o senador Fabiano Contarato, do PT, e o líder da oposição, Rogério Marinho. A expectativa é de que Cohen detalhe o esquema de filiações falsas e cobranças indevidas. Na semana passada, a comissão ouviu a defensora pública Patrícia Betim Chaves e o delegado Bruno Bergamachi, responsável pela operação sem desconto da Polícia Federal. Agora, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, cobra mais rapidez no compartilhamento de informações entre o Judiciário e o Legislativo. Além de Eli Cohen, a comissão já aprovou convocações de ex-presidentes do INSS, ex-ministros da Previdência e do atual ministro Volney Queiroz. Outra pessoa que deve ser ouvida nesta semana é a presidente da Crefisa e do Palmeiras, Leila Pereira. A convocação dela foi solicitada devido aos indícios de irregularidades graves na empresa, que lotes em um leilão para gerenciar os repasses do INSS a aposentados e pensionistas. Com isso, a empresa se tornou praticamente a única responsável pelos pagamentos de novos benefícios, o que trouxe uma série de problemas, levando o INSS a suspender os contratos com a instituição. Na semana passada, a coordenadora de revisão previdenciária da Defensoria Pública da União, Patrícia Betim Chaves, sugeriu uma série de medidas para proteger aposentados e pensionistas de variadas fraudes. Entre as sugestões está a aprovação de um projeto de lei que proíbe o desconto sem autorização nas folhas de pagamento, que teria sido o centro das fraudes que lesaram mais de 6 milhões de beneficiários em todo o Brasil. Por fim, depois de perder a presidência e a relatoria da CPMI para a oposição, a base aliada do governo federal fez pelo menos 7 mudanças na composição. As mudanças tiveram a ideia de substituir parlamentares que não compareceram ou não se engajaram nos primeiros momentos considerados decisivos no colegiado. Entre os nomes que deixaram o colegiado estão Otto Alencar, Cid Gomes e Osmar Aziz. Já entre os que entraram estão Tereza Leitão, Paulo Paim e Humberto Costa. A oposição também se mexeu e reforçou a chamada tropa de choque, com os nomes como Silas Câmara e Paulinho da Força. Em última análise, além da investigação e de punição, atingindo todos sem limites, né, de atingimento, mas principalmente para criar conceitos, estruturas e novos processos que não permitam que haja sempre um buraco para que populações menos abastadas, digamos assim, ou que têm menos proteção do Estado, possam ser atingidas, como aconteceu no caso dos aposentados que tiveram esses descontos e só vieram a saber depois que já estava há algum tempo isso acontecendo. Da CPI, invariavelmente, a gente tem cenários políticos, né, Zaidan? Mas alguns exemplos, tomara que surjam a partir dessas reuniões que começam agora e que devem se intensificar, com base, claro, nos convidados que devem ir lá para Brasília para depor. Isso que você falou, Ronald, é crucial, é essencial. Não pode haver possibilidade desse tipo de desconto acontecer. Ao consignado, isso é a parte, né? E tende a haver inequívoca concordância do aposentado, isso é indiscutível, né? Aliás, é grotesco que seja preciso discutir a necessidade de uma anuência notória, clara, indiscutível, verificável do aposentado para o consignado. Qualquer outro tipo de desconto tem que ser proibido. Quem quiser colaboração do aposentado, que procure o aposentado. Tem aqui a associação,
a gente faz isso, faz aquilo, e temos ações que serão movidas, porque o aposentado ou o pensionista foi prejudicado aqui ou acolá, então queremos que isso seja revisto no judiciário. Enfim, esse é o nosso trabalho. Quer colaborar? Sim ou não? E aí, se quiser colaborar, assina lá um termo de anuência e passe a colaborar sem qualquer vínculo com o pagamento da aposentadoria ou da pensão. Não pode haver esse tipo de desconto. Para evitar, como você falou, qualquer problema parecido daqui para frente. Não pode haver possibilidade. Agora, outra coisa é o que já aconteceu. E aconteceu dentro do INSS, atravessando a estrutura do INSS, usando a estrutura do INSS. E, obviamente, com conivência dentro do INSS. E aí, isso é indiscutível. Houve um roubo. Se você pega o dinheiro de alguém sem autorização, é uma apropriação indébita, é roubo. E aí, além de quem fez isso e dos que permitiram isso ali no funcionamento do esquema, dentro do INSS, é preciso ir muito além. Essa facilidade dentro do INSS aconteceu graças a quem? Políticos estavam envolvidos? Ministro da área? É preciso saber, deputado, senador, é preciso saber. Os ministros da Previdência precisam responder, presidente da República, todo mundo. Quem permitiu que isso acontecesse e por que permitiu? Quem tornou possível, tecnicamente, a realização desse assalto? Quem realizou o assalto? E mais, essa parte de devolução do dinheiro, que inventaram N coisas, né? O aposentado tem de procurar, não tem de procurar nada. O INSS tem lá tudo registrado. Quem pegou quanto? Está lá, tudo registrado. E cabe a quem pegou provar que havia concordância daquele que teve parte do seu dinheiro descontado. Não é difícil fazer isso. Está tudo lá, tudo registrado. Né? A CPI, você tem. A CPI é política. É política. A oposição tentará atingir o governo. O governo tentará atingir a oposição, ou seja, o governo anterior. A oposição tentará atingir o Lula. A situação tentará atingir o Bolsonaro. E que seja tudo esclarecido. Se alguém merece ser atingido, que seja atingido. Agora, o jogo é tão... Veja o Omar Aziz, cotado para ser o presidente. Né? O governo já dava como certo. Vai ser o presidente da CPMI. Agora nem está mais na CPMI porque foi substituído. Porque acharam que não fez o suficiente. Né? Então, ali é um embate político. Mas o que a sociedade espera é que esse embate político, apesar de tudo, considerando que é embate político, mas que seja esclarecedor. Que mostre. Isso só aconteceu porque houve a conivência ou até a participação ativa desse deputado, desse senador, daquele presidente da República, daquele ministro. É isso que se espera da CPI. Qualquer coisa menos que isso, inferior a isso, será uma frustração, que não surpreenderá, porque as CPIs e CPMIs têm um histórico de resultados frustrantes, né, Ronaldo? Ah, se formos pegar pelo histórico, a gente vai ficar frustrado previamente, né? A gente já sai perdendo, né? Já sai no começo já sem perspectiva. Mas a gente torce para que essa comissão tenha o objetivo principal, é olhar para o aposentado que vai estar do outro lado, acompanhando, e vamos tentar, quem sabe a gente consegue evoluir a esse ponto de não fazer da CPI um grande estúdio de gravação de conteúdos para o horário ou para as redes sociais, horário político e para as redes sociais dos próprios parlamentares, né? Quem sabe a gente exercita isso de uma maneira mais republicana.